do primeiro encontro de CARRIS, História, Resistência e Produção de Conhecimento na Pandemia. O tema dessa mesa de hoje é História como Ciência e Negacionismo. Os convidados de hoje são a professora Patrícia Valim, que atua na Universidade Federal da Bahia, e o professor Alexandre Avelar, que é do nosso instituto, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, e 20 minutos. Pode ir, Patrícia. Tá bom. Juliana, muito obrigada. Eu agradeço a sua apresentação. Quero cumprimentar todas, todos e todes. Agradecer, né, como disse Juliana, pelo cuidado, pelo carinho. Vinícius também, muito elegante a maneira, né, como vocês, enfim, né, me tratou, e, né, com os e-mails. Cumprimentar o meu querido colega Alexandre Avelar, né, dizer que é uma satisfação estar aqui com a turma do Centro Acadêmico de História da Universidade Federal de Uberlândia, que tem, né, produzido tanta coisa, tanta história, uma produção importante no cenário nacional, né? Então, agradecer o convite. Enfim, bom, Alexandre, você quer falar alguma coisa para iniciar e depois eu passo os 20 minutos ou não? Não, acho que você pode começar direto, né? A gente vai, né? Se você não se importar, né? Não, imagina, não me importo. Bom, e aí, né, sobre um tema tão importante nos tempos que correm, né? Eu vou, então, aqui contar para vocês um pouco, né, a trajetória de um artigo que eu e Alexandre escrevemos e que publicamos recentemente na revista Cult, né? Um artigo sobre negacionismo histórico, um artigo que se chama Negacionismo Histórico entre a Governamentalidade e a Violação dos Direitos Fundamentais. Bom, como é que a gente chega a esse artigo, né? Como é que tudo chega a esse artigo, uma vez que, para mim, pelo menos, né, o negacionismo ele não é um objeto exclusivo de pesquisa histórica, né? Não tinha produzido até então especificamente nada sobre negacionismo, muito embora o ano passado, durante o meu pós-doutorado, eu acabei publicando 2 textos rápidos, tocando mais ou menos, tocando no negacionismo histórico sem teorizá-los, né? O primeiro deles foi com o colega Jean-Pierre Chauvin, foi no jornal da Universidade de São Paulo, da USP, e foi rapidamente no dia seguinte a manifestações do atual vice-presidente no Twitter sobre o fato de que as capitanias hereditárias, os homens, né, detentores, então, né, desse espaço de terra muito grande, serem considerados como empreendedores no século XVI, né? E que, portanto, o empreendedorismo da expansão colonial teria resultado, né, numa ação de parceria público-privado, que é como, né, o atual governo entende a colonização, pasteurizando, então, neutralizando a relação de exploração intrínseca ao processo de colonização, né, de dominação, de ocupação do território, de exploração, uma vez que ninguém veio aqui passar férias, né? Ninguém veio aqui pisar na Bahia porque cansou do frio. Portugal veio aqui tomar um sol e uma água de coco. As pessoas vieram aqui explorar o território, tá certo? Ocupar o território, explorar o território e dominar as gentes que estavam aqui, de acordo com o próprio Ailton Krenak, que falou muitíssimo bem, muito importante a fala dele recentemente, né? Inclusive cobrando dos historiadores e das historiadoras um posicionamento um pouco mais radical no processo de exploração, né, dessa relação colonial. Então, isso foi naquele momento. No momento seguinte, né, eu publiquei um artigo chamado Lava Jato, Vaza Jato, Lava Jato, Vaza Jato e Farsa Jato. Então, como o próprio nome diz, é um artigo numa coletânea que eu tinha separado para mostrar para vocês, porque, inclusive, o nosso colega Meire de Alexandre, Matheus Pereira,
me pediu o livro, eu preciso enviar para ele. Ele está por aqui. A hora que a Alexandre for falar, eu mostro para vocês depois. É um artigo numa coletânea chamado Relações Obscenas, mostrando, então, a promiscuidade entre um juiz e os promotores num processo, tá certo, que resultou no nome de Lava Jato, é conhecido, e que, portanto, nega conceitos jurídicos, nega epistemologicamente conceitos já resolvidos no campo do direito, no campo da justiça. Então, naquele momento, eu estava mostrando, né, procurei mostrar como essa operação, do ponto de vista histórico, ela se vale de algum negacionismo, né, para convencer por meio, né, de uma grande propaganda dos setores dominantes da imprensa brasileira, de que tratava-se de uma operação acima de qualquer suspeita e no combate à corrupção, quando, em verdade, né, toda essa operação foi feita para justamente, né, desviar a atenção de uma enorme corrupção e relação obscena entre a esfera pública com a esfera privada e para afastar, na ocasião, o principal candidato, principal no sentido de, pelo menos, o mais provavelmente o que venceria as eleições presidenciais em 2018, de acordo com as pesquisas da própria Folha de São Paulo. Bom, então, né, não é algo necessariamente novo, no entanto, o que difere, né, essas duas publicações dessa, que eu vou me concentrar mais aqui para bater um papo com vocês, é justamente algo, né, que o Alexandre, a gente vem discutindo, conversando diariamente, né, Alexandre, várias vezes ao dia, sobre teorizar, né, o negacionismo histórico. Eu acho teorizar os negacionismos, tentar mapear uma produção, e aí é um trabalho muito de militante na história, que Alexandre é muito, muito, muito criterioso. Eu acho também, e a gente se dá super bem nesse sentido, que é tentar mapear essa produção que tem sido muita coisa escrita, muita coisa desenvolvida, já tem um acúmulo de produção em várias partes, né? Ou seja, no Oriente, e, portanto, é mapear essa produção, né? E como é que a gente, então, a partir das nossas leituras, o que a gente poderia propor na discussão sobre o negacionismo ligado ao Brasil. Bom, não é o nosso negacionismo, já vou adiantar aqui, não é um negacionismo que é igual ao que ocorre com o Holocausto, não é um negacionismo, ele tem, evidentemente, traços em comum, claro, em comum, obviamente, não é o mesmo negacionismo ligado ao genocídio da população armênia. No entanto, é isso que eu quero deixar claro, né? Ele é um negacionismo, pela própria definição, ele não tem como ser absolutamente diferente de fenômenos tais como esses que eu citei, não tem como a gente separar, né, estabelecer uma fronteira entre o que é negacionismo no Brasil e o que é negacionismo nessas regiões, uma vez que volto a falar, né, que a própria definição de negacionismo, ela, então, é o que une predominantemente todos esses grandes eventos, que são crimes de massa. Bom, então, né, o que a gente estava, né, naquela ocasião, isso foi no começo da pandemia, logo na pandemia, logo no começo, nós começamos, então, a conversar, né, sobre os negacionismos, a conversar sobre o que, né, a parte do Brasil que ocupa, né, nessa discussão toda sobre o negacionismo em relação à ditadura militar, e a gente chegou, então, à conclusão de que deveríamos, então, nos concentrar, né, em definir, primeiro, o que é genocídio, o que a gente está entendendo por negacionismo, né, de maneira geral. O que a gente entende por genocídio, né? Uma vez que, então, volto a insistir, o genocídio da população armênia é diferente do genocídio, né, por exemplo, do que ocorre em África,
do genocídio do Holocausto é diferente do genocídio, inclusive tem conceitos, tem o genocídio contemporâneo e o genocídio antigo, já, né? Você tem autores que já têm feito essa distinção entre o que é genocídio no Holocausto, o que é genocídio, por exemplo, né, na Sérvia, enfim, né? Montenegro, naqueles episódios bastante cruéis, bastante complicados, como a gente sabe. Então, portanto, o genocídio ele não é, né, eu quero só começar aqui falando, a gente, quando fala de genocídio, a gente não está falando de um crime qualquer, né? Não tem uma definição, ele, né, na sua concepção, ele não é um crime de injúria, ele não é um crime de racismo, embora ele envolva esses dois. Mas ele é um crime, o que o caracteriza é um crime de massa. Ele é um crime que atinge um número, né, um contingente imenso de pessoas consideradas indesejáveis para determinados governos, em determinados momentos específicos da história. Pronto. Aí a gente já começa, né, a limpar um pouco o campo, o terreno, né, do que a gente tem chamado, como é que a gente pensa o negacionismo. Além disso, né, o negacionismo histórico, ele não advém de uma operação de revisionismo. Revisionismo histórico, a maioria de vocês deve estar, né, ou no segundo semestre, ou no terceiro semestre, se não me engano, né? Estou aqui considerando enfim, as semestralidades, né, que a gente tem aqui na UFBA também. De maneira que vocês, então, já entenderam, né, que é praticamente impossível, não existe a menor possibilidade de a gente fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa científica, sem que tenhamos feito um levantamento anterior sobre quem escreveu sobre o assunto ao longo do tempo, tá certo? Desde que a situação ocorreu, né, desde que, em que momento o negacionismo, portanto, ele se torna um objeto de análise de pesquisa. Em que momento a Conjuração Baiana, que, por exemplo, tem um livro sobre isso, ela se torna um objeto histórico. Isso é uma questão importante. Não há história, no fundo, né, o que vocês aprendem muito, né, o que se ensina muito nas graduações é a historiografia, não a história. Né? Mas, enfim, a história muito ligada, né, àquilo que não vai separar entre história 1 e história 2. Eu inverteria a ordem. Né? História 1 é a historiografia, história 2 é a capacidade de você analisar os manuscritos, mas essa é uma outra história. Né? Enfim, desculpa o trocadilho. O fato é, então, o negacionismo histórico, né, ele não é uma revisão histórica. Revisão histórica é quando eu pego, então, quando eu vou analisar, vou escrever um livro vou fazer um trabalho sobre a Conjuração Baiana e vou, então, analisar quem escreveu sobre a Conjuração Baiana ao longo do tempo e do espaço, certo? Pronto. E aí, né, vou buscar, então, construir a minha hipótese de trabalho a partir desse levantamento bibliográfico, dessa revisão historiográfica. O negacionismo histórico, ele é um revisionismo ideológico. Por que ele é um revisionismo ideológico? Porque, por meio do mesmo movimento, dos mesmos pressupostos, das mesmas etapas que nós, historiadores e historiadoras, fazemos quando fazemos a nossa pesquisa, quando vamos pesquisar, eles apagam o passado, eles neutralizam o passado, apagam os conflitos do passado, eles negam os conflitos do passado, eles negam os crimes de massa do passado, tá certo? E falsificam esse passado. Portanto, eles não estão fazendo revisão, eles fazem revisionismo ideológico, porque não são historiadores, nem nunca serão. Eles são os nossos objetos de análise, inclusive. Eles são falsificadores do passado. E a esse respeito, inclusive, né, o nosso artigo começa mostrando, então, alguns falsificadores do passado bastante conhecidos. Né? Vou citar alguns aqui. O Roberto Forrisson, o David Even, Ernest Zundel, o Roger Garraldi. O David Even, por exemplo, ele é um historiador, ele é considerado pela imprensa britânica, a imprensa ligado como chama? Os paparazzis, né, que fica atrás dessa instituição absurdamente anacrônica que é a monarquia inglesa até hoje,
o chama de historiador. Mas ele é um falsificador do passado, e quem o trata dessa maneira é uma historiadora americana, Deborah Leibstedt. Deborah, ela, inclusive, foi processada por David Irving, que, justamente porque ela o chamou publicamente de falsificador do passado, ele a processou, mas ele a processou obrigando-a a provar que, de fato, milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. O argumento desses homens falsificadores do passado oscilam entre os judeus não foram mortos, os campos de concentração, né, as câmeras de gás foram construídas depois, de fato, do nazismo. Isso era uma estratégia para angariar turista, para chamar turista, uma vez, né, que o próprio David Irving, por exemplo, ele compara um campo de concentração à Disneylândia, justamente porque atualmente é possível se visitar, isso é uma infâmia, mas é assim que eles operam, né? No mundo, no nível da infâmia, é possível visitar campos de concentração. Outros, o Faurisson, por exemplo, vai dizer que não houve crime de massa, mas isso é uma invenção, né, dos judeus do Estado de Israel, no sentido de pedir, né, para pedir uma grande, uma grande indenização ao Estado alemão. Bom, e isso começa desde, né, do julgamento de Nuremberg. Então, e aí a gente já vai definindo melhor que vídeo, então, tá certo? Isso não está muito fora. No próprio momento em que o grande crime de massa, né, esses crimes estão ocorrendo, as pessoas já começam a negar, já, né, negando, portanto, a possibilidade, inclusive, de constituí-los como um marcador, como um fato, um evento histórico. A gente tem vivido isso hoje aqui no Brasil em relação à pandemia. Por exemplo, vocês querem um caso bem imediato, é isso, né? A pandemia tem sido absolutamente esvaziada como um fato histórico, à medida que não se tem nem a nomeação de um ministro da Saúde, a maneira como se contabiliza os mortos foi mudada, os óbitos foi alterada, tá certo? A maneira como se contabiliza, né? Inclusive a contaminação foi absolutamente alterada. Ai, que desespero. Bom, então, né, a ideia é apagar qualquer tipo de vestígio para que isso venha a se constituir como um fato histórico, né, dotado de ruptura, dotado, então, né, de uma grande capacidade de explicar determinados momentos dali para frente, assim por diante. Bom, mas eu vou tentar acelerar em 5 minutos, explicar, então, o que a gente está entendendo por negacionismo, né? Esses homens, então, David Irving foi processou Deborah Leibstedt, ela provou, mostrou como é que ela responde ao negacionismo histórico, que é interessante, né? Ela mostra o debate historiográfico acerca do Holocausto. E o que ela chama de debate historiográfico, que eu acho que é o mais interessante aqui, é o conhecimento pactuado sobre determinado evento. Não há dúvida, uma coisa é você pensar em que momento, se a Grande Guerra, nos termos do Hobsbawm, ela tem, então, ela se mantém entre a Primeira e a Segunda, se há a Primeira Guerra Mundial, se há a Segunda Guerra Mundial, ou trata-se de uma Grande Guerra. Outra coisa é você negar a existência das duas guerras, tá certo? Desses dois conflitos mundiais. Isso é bem diferente. Então, Deborah Leibstedt mostra isso, e o juiz, então, condena o David Irving, né? E mais, além de condená-lo, o qualifica como, né, dizendo, olha, o que o senhor faz, né, é crime de lesa humanidade, é crime que fere, né, a dignidade humana, e porque o senhor é um propagandista neonazista, razão pela qual os negacionistas não são revisionistas históricos, eles são revisionistas ideológicos, razão pela qual também nós entendemos, eu e Alexandre, que o negacionismo histórico ele é uma governamentalidade dos governos de extrema direita, ele é algo que ocupa o centro da política no século XXI, uma vez que é só por meio do negacionismo histórico, é só apagando essas experiências traumáticas, as experiências de horror,
que essa extrema-direita volta ao poder por meio do voto. Sem o negacionismo histórico, não há como essa extrema-direita voltar. Esse fenômeno, também é bom que se diga, não é algo exclusivo do Brasil, ele é algo que tem acontecido em várias localidades. Porém, contudo, entretanto, não obstante, só vou pedir 2, 3 minutos a mais dos meus 5 que faltam, por gentileza, peraí. Eu posso voltar a isso. Porém, contudo, entretanto, não obstante, a diferença, eu acho que é importante a gente marcar uma posição, que é qual? Quando a gente diz genocídio, né, negacionismo histórico sobre o genocídio, a gente, então, né, embora já tenha dito aqui para vocês o que a gente está chamando de genocídio no artigo, como é que a gente entende, é bom que se diga que o negacionismo histórico, justamente porque ele é um revisionismo ideológico, justamente porque ele apaga a própria experiência do horror, e ele tenta apagar crimes contra milhões de pessoas de um grupo específico de uma determinada região, né? O negacionismo ele constitui o próprio genocídio. Ele não é algo à parte do genocídio. Ele é a última etapa do genocídio, uma vez que ele atualiza a experiência do horror, uma vez que ele deixa em suspensão o trauma. A pessoa que sofre o trauma, os grupos que sofreram esse trauma não conseguem lidar, não conseguem, de alguma maneira, encaminhar com suas dores, não conseguem se libertar de suas dores, se recompor para além de suas dores. Ficam vivendo em função disso, ficam tentando buscar recursos judiciais ou não extrajudiciais para que suas causas sejam efetivadas, e quando o Estado nega, quando isso se torna uma política de Estado, portanto, que é o que tem acontecido, os negacionistas têm ocupado governos, por isso que ele é governamentalidade, né? Essas pessoas, as vítimas e seus descendentes, portanto, vivem em função disso o tempo todo. Então, ela diz, né? Ela prova que ela foi torturada, ela prova que ela esteve no campo de concentração, ela mostra o número tatuado no pulso dela, e o Estado diz que não aconteceu. Né? E o Estado vai dizer, então, né? Ou o representante do Estado vai dizer, olha, os fornos, né, das câmaras de gás foram criados depois para chamar turista para determinada região e movimentar o turismo, essa Disneylândia do horror, que é o que o David Ive, então, portanto, afirmou. Fato é... Obrigada, Vinícius. Muito bom que ele colocou o artigo da Débora. Você viu, Alexandre, que massa? Muito massa isso. Fato é, então, já caminhando aqui para o final da minha fala, né? Muito curiosa para ouvir meu colega, né? A gente tem falado disso com muita frequência, eu e Alexandre, né? Fato é, então, o que isso tem a ver conosco aqui no Brasil? Qual é, né? As pessoas têm negado a existência da ditadura militar. Como é que esse negacionismo, então, se opera? Né? Eu só quero rapidamente lembrá-los e lembrá-las, né, que o atual presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, ele era, na época da ditadura militar, ele não teve nenhum tipo de protagonismo, aliás, muito pelo contrário, ele era um cadete raso, né? Ele era o baixo do baixo do baixo, era a menor, ocupava, então, a menor parte dessa escala, né, dessa estrutura militar. Ele é aposentado logo depois, não participa das negociações, né, da anistia, não faz parte, em nenhum momento fez parte, então, dos grupos decisórios, né, das esferas decisórias, então, do regime, né, mas ele ganha, ele faz um atentado contra, né, os militares em uma das sedes, em um quartel militar, contra o aumento dos salários do alto escalão dessa corporação. A partir desse momento, ele é, então, aposentado como capitão. A rima é infame, mas eu gostaria de lembrá-los e lembrá-las que mais infame é o espaço que ele foi ocupando desde então na imprensa brasileira. Desde do nosso processo de redemocratização, e aí eu estou
colocando aqui como marcador 1985, né? O Jair Messias Bolsonaro já ocupa as páginas amarelas da revista Veja no ano seguinte. Né? São 3, 4 páginas no qual ele se coloca como um grande vingador, ele se coloca, ele diz isso com todas as letras, como alguém que vai limpar a sociedade brasileira. Está escrito isso com todas as letras, estou aspiando, é uma citação. Pouco tempo depois, ele não sai da imprensa brasileira, está constantemente. Ele começa a aparecer num daqueles programas da antiga TV Band, e aí ele diz que a ditadura matou pouco. Bom, aqui é imenso, né? Só para vocês terem uma ideia, isso do ano 2000 a 2017, foram, de alguma maneira, usado o nome dele. Ele aparece em reportagem, em resposta ou em denúncia. Ele está na imprensa brasileira, foram quase 700 matérias, de 2000 a 2017. Ele é o campeão de denúncias na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E ele também é o campeão de denúncias na corregedoria da mesma Câmara dos Deputados. O segundo lugar, não por acaso, é o filho dele com 2, ele tem vários. Ele nunca foi condenado, uma vez que as presidências dessas comissões, desde o processo de redemocratização, passaram a ser ocupadas por partidos que estavam antes apoiando a ditadura militar. Ele nunca foi condenado. A última negação de crime de racismo ocorreu agora há 2 semanas, e o jurista Silvio Almeida, bastante conhecido, tá certo? Participou de um programa professor do Mackenzie, doutor, uma série de obras, fez um editorial recentemente denunciando que o STF não o condenou por racismo quando ele diz que os negros deviam ser pesados por arrobas, né? Os negros, eles estavam todos gordos em razão do Bolsa Família, porque não queriam trabalhar. O STF nega crime de racismo. E aí é bom a gente pensar, né, que, portanto, então, quando Jair Messias Bolsonaro vai ocupando esse espaço, né, na imprensa brasileira, ele não nega os crimes que ocorreram nos embates da ditadura militar. Ele faz uma operação extremamente perspicaz, que é colocar esses crimes como resposta aos ataques comunistas. Ele diz que se tratava, ele reduz isso aos embates comuns, naturais, de um conflito entre forças. Né? Quando, em verdade, o que ele está negando ali é algo bastante sofisticado, que é a ditadura militar comete crimes de lesa humanidade como política de Estado. É uma questão de governo. Eram ordens que saíam do gabinete do presidente Médici, do presidente Geisel. Há documentos incontestáveis sobre isso. Nenhum historiador nega. O debate não gira em torno disso, entre os revisionistas. O debate gira em torno se tratava de uma ditadura militar ou se trata de uma ditadura civil-militar, e aí tem implicações diversas em relação a uma coisa e outra. Ninguém nega que houve ditadura, ponto. Muito menos que os crimes cometidos eram políticas de Estado. Isso aproxima muito do negacionismo da população armênia. Imagino que Alexandre vá tratar um pouco disso a partir do Michanian. Para terminar, né, como é que a gente tem isso? Portanto, ele é eleito, democraticamente eleito, por incrível que pareça, negando completamente, né, os crimes cometidos no DOPS, as torturas, os crimes cometidos pela ditadura civil e militar. Para além disso, ele faz uso de uma máquina de fake news, tá certo? Com a democratização do acesso, não é da internet, porque isso é uma falácia, isso é um fetiche. O que se democratiza é o aparelho, é o smartphone. É um aparelho ligado ao celular. Não se democratiza, que essa é a discussão, né, do 5G, que tem uma disputa entre Estados Unidos e China. Aliás, a disputa não dá por outra razão, porque o 5G garantiria, de fato, né, a democratização de acesso à internet. Aí entraríamos num outro momento da humanidade, mas o que se democratiza é o acesso ao smartphone.
E o smartphone não tem internet suficiente para segurar uma live dessa como a gente está fazendo agora. Isso demanda um pacote de dados que no Brasil é caríssimo. É muito caro, em torno de 200, 250 reais um 4G. Quem tem internet 4G sabe o preço que paga. O que o smartphone faz? Ele roda, então, as redes sociais e ele roda vídeos muito pequenos de uma hora, de 1 minuto, 2 minutos. Tempo suficiente para ele, né, distribuir e sair falando sobre questões como tais mamadeira de piroca e essas coisas que a gente conhece. Uma hipótese que precisa ser melhorada, isso, mas já para debater com vocês, lá na frente, já encerrando. Essas fake news não teriam a importância e o alcance que tiveram e continuam tendo se elas não fossem, de alguma maneira, citadas também na grande imprensa, televisiva ou falada no rádio ou mesmo escrita. Isso é uma coisa, tá certo? Porque as pessoas, de alguma maneira, e aí, né, terminando com uma segunda questão, a última questão sobre o negacionismo histórico. Ele não depende só de um líder que vai para ser bem-sucedido. A máquina genocidiária, que vai garantir, portanto, né, esse projeto vencedor da extrema-direita, requer 2 etapas. A primeira delas é o Estado, a necropolítica, que é quando o Estado vai decidir quem deve viver ou quem deve morrer, até chegar no estádio suicidário, que é o que a gente vai discutir na próxima quarta-feira. Já deixo o convite aqui para vocês com o próprio Vladimir Safat. A pessoa é eleita, ocupa o Estado para destruí-lo. Isso é uma coisa. E aí ela só consegue destruir depois que ela elimina o grupo de indesejáveis que faria oposição a esse projeto. E ela só consegue eliminar real ou simbolicamente esse grupo por meio daquilo que Israel Charny chama de negacionista inocente, que é um negacionista que acaba tendo o tal do smartphone, recebe um vídeo e repassa, e ao repassar, ele faz parte, se sente parte de um grupo, ele se sente importante naquele momento, ele se sente necessário para aquela situação, geralmente ligado, né, a uma missão de Deus, uma missão divina, algo da ordem, né, da esfera do irreal, e ele é alguém, então, portanto, absolutamente fiel ao seu mito, ao seu líder, de maneira que esse grupo se transforma, se conforma como a base social que dá sustentação ao poder, ao governo, à governamentalidade da máquina genocidiária, que só opera por meio do negacionismo histórico. Bom, eu peço 1000 desculpas ao Alexandre primeiro pela deselegância, depois Juliana e Vinícius e aos demais e demais, né? E depois voltamos para as perguntas, tenho certeza que elas ocorrerão. Obrigada. Tranquilo, professora. Pode falar, Alexandre. 20 minutos e o tempo no chat. Tá, ok. Também para meu controle aqui também eu vou cronometrar, mas pode avisar no chat também, porque às vezes eu não verifico aqui. Eu queria primeiro agradecer o convite muito gentil dos alunos do Centro Acadêmico, muitos dos quais eu já conheço e outros com quem ainda não tive o prazer da convivência. Dizer que estou com saudade de todos e todas, e espero que logo possamos nos reencontrar presencialmente, mas enquanto isso, né, exploremos aqui as possibilidades, né, desses encontros virtuais, né. Também queria cumprimentar minha parceira de reflexões sobre o negacionismo, a querida Patrícia, e dizer que é uma grande alegria conversar com vocês essa noite sobre um tema que, afinal de contas, está na ordem do dia, né. Somos soterrados cotidianamente por negacionismos de todo tipo, né? E o negacionismo histórico, de certo modo, é uma ideia que nós defendemos no nosso artigo, cimenta uma governamentalidade negacionista, ou seja, uma forma de gerir a política pela via da negação da realidade.
Eu vou tentar explorar 2 ou 3 questões a respeito das relações entre negacionismo e história como ciência, para que a gente possa, mais adiante, refletir, sem qualquer caráter prescritivo ou normativo, a respeito das possibilidades de pensarmos respostas aos negacionistas. Então, a partir da exploração dessas 2 ou 3 questões, mais do que propor efetivamente soluções para um problema tão sério e tão urgente quanto o negacionismo, a minha intenção é, de fato, suscitar em vocês inquietações e reflexões. O primeiro ponto que eu gostaria de explorar é a respeito da própria forma como os historiadores deram respostas aos negacionistas. Ainda que a gente possa admitir que, no cerne da própria máquina genocidiária, e aí, pensando nas várias formas de genocídio modernos, né, que poderíamos remontar, talvez o primeiro grande genocídio de massa da era moderna seja o do povo armênio durante a Primeira Guerra Mundial, né, perpetrado pelo Estado otomano, mas em todas essas máquinas genocidiárias, a negação do evento já é algo intrínseco ao próprio funcionamento da máquina genocidiária. Os genocídios se caracterizam também, né, pelo esforço incessante dos seus autores, de apagar os traços, de eliminar quaisquer vestígios. Ainda que a gente possa localizar o negacionismo aí, né, e depois dos próprios testemunhos, né, daqueles que foram os autores dessas violências, o negacionismo como fenômeno midiático que atingiu a imprensa, sobretudo, né, é um fenômeno mais ou menos dos anos 70, né, e localizado, sobretudo, na França, quando o indivíduo, já mencionado pela Patrícia, o Robert Faurisson, que era um professor conhecido da Universidade Francesa, ele tinha construído uma carreira na própria Sorbonne, Universidade de Lyon, publica uma série de textos no Le Monde, né, principal jornal francês, o que também nos leva à interrogação de por que, né, um jornal de tamanha importância dá espaço para essas teses negacionistas, mas o fato é que o Faurisson começa a publicar uma série de textos, né, inspirado em um outro negacionista que lhe antecedeu, o Paul Racinier, que era um homem, inclusive, ligado ao movimento pacifista da França e com uma inserção no próprio campo marxista, né, reafirmando, né, e retomando a tese do Racinier, segundo a qual o genocídio do povo judeu não teria passado de termos do Faurisson, uma escroqueria, né, do Estado de Israel e da comunidade judaica. O ponto interessante aí, e que eu convido para a gente começar a pensar, né, dentro dessas relações entre história e ciência, é que o Faurisson e todos os outros negacionistas que lhe sucederam não se chamavam, não se autodenominavam negacionistas, mas sim revisionistas. Isso é um ponto importante para começarmos a conversa. Revisionistas porque, segundo, né, Faurisson, ele pretendia fundar uma escola historiográfica, né, cujo nome era exatamente esse, uma escola revisionista do Holocausto, né, a qual ele opunha, né, uma escola que ele chamava de exterminacionista, ou seja, todos aqueles historiadores que, segundo Faurisson, de um modo equivocado, defendiam a ideia de que houve, né, um genocídio, né, do povo judeu durante a Segunda Guerra. Portanto, ao reivindicar a constituição de uma escola, o Faurisson tentava construir a sua tese a partir dos mesmos pressupostos com os quais os historiadores de ofício trabalham. Então, o Faurisson examinou, né, e aí, evidentemente, com intuito falsificador e com intuito deturpador, né, as evidências acerca do Holocausto, construiu hipóteses e narrativas pretensamente objetivas, tentando operar, portanto,
né, com os mesmos protocolos metodológicos que os historiadores de ofício exerciam. Portanto, ele estava segundo, né, ele próprio, propondo, né, uma revisão historiográfica que, como todos nós sabemos, a Patrícia salientou muito bem, revisar o conhecimento é parte integrante do nosso ofício. Fazemos isso o tempo inteiro. E revisões historiográficas legítimas conhecemos aos montes, e não há mistério, né, em relação a a forma como a qual, né, nós lidamos com o conhecimento acumulado, fazendo revisões historiográficas, seja por exame de novas fontes, releitura das fontes já conhecidas, introdução de novas questões teóricas. O fato é que uma revisão historiográfica é algo legítimo e que exercemos o tempo inteiro. Portanto, o Faurisson tentou revestir o que era uma deliberada falsificação do passado de um verniz historiográfico, né, que nos é próprio. Bom, a primeira resposta importante ao Faurisson, que inaugura, né, uma série de trabalhos historiográficos, né, que desmentiram, né, por A mais B, as falsificações produzidas pelo Faurisson, mas não apenas por ele, a Patrícia elencou muito bem aí vários outros negacionistas. A primeira dessas respostas, já um clássico que vocês conseguem encontrar na internet, é o livro do Pierre Vidal-Naquet, Os Assassinos da Memória, que é um conjunto de ensaios que o Vidal-Naquet escreveu entre 1980 e 1987, e que constitui, né, uma resposta bastante contundente do ponto de vista historiográfico às falsificações. Minha gatinha está aparecendo aqui atrás. E outras se seguiram, sempre com o intuito de, como disse, apresentar, demonstrar as falácias, né? Espera só um pouquinho, né? Desculpa. As falácias negacionistas, né, de indivíduos como Faurisson. Qual a questão fundamental aí nessas respostas? É que elas foram amplamente bem-sucedidas do ponto de vista historiográfico, mas isso não impediu que os negacionistas se multiplicassem, não apenas na França, como também na Alemanha, inclusive com expressividade política, né? Lembramos o fato de que a Jean-Marie Le Pen chegou ao segundo turno das últimas eleições, repetindo o mesmo resultado que o seu pai, né, havia conquistado em 2002, salvo engano, 2003, né? Ambos negacionistas, né? Então, a primeira questão que nos colocamos é: se respondemos tão bem historiograficamente os negacionismos, né, por que eles continuam se proliferando? Por que eles continuam ocupando a cena pública, né, em países em que, no caso da França e Alemanha, há uma educação histórica em relação ao Holocausto, né, bastante consolidada? Espera só um minutinho, gente. Espera só um pouquinho, porque eu vou ter que... Tranquilo, professor. As gatas estão se revoltando com as lives. Agora. Tranquilo. Que bonitinhas. A das minhas, tem uma aqui, está se acalmando. A outra já estava levantada lá. Engraçado, porque parece que gato é coisa de historiador, né? Todos temos em casa. Tudo tem. Mas deixa ela no seu colo, Ale. É porque ela fica miando, né? Eu acho que ela estava partindo para o modo mais... Ela estava me mordendo aqui por baixo, então, modo revolta, né? Ela começa com o modo miado e depois, à medida que a irritação vai avançando, ela parte para métodos menos... Gente, gato é gente. Gato ortodoxos, né? Enfim. É uma esfera outra, né, da humanidade. Gato é a humanidade na sua dimensão mais bem acabada, né? Pois é, tem razão. Então, continuando, né, e pedindo desculpa por essa interrupção involuntária, a questão, evidentemente, nos chama a atenção.
E se pensarmos também nos nossos dois negacionismos históricos que mais ocupam a nossa cena contemporânea, o relativo à escravidão e à ditadura militar, para esses dois tópicos, né, nós temos também uma historiografia muito consistente, né, muito consolidada, referência, né, sólida, com referências sólidas, trabalhos, né, que constituíram mesmo certos consensos historiográficos entre nós, e, no entanto, os negacionismos proliferam. Isso nos chama atenção, talvez, por uma certa crença, né, que precisamos problematizá-la, de que o negacionismo é uma mera questão cognitiva. Porque nós tentamos demonstrar nesse texto, né, eu e Patrícia, tentamos deslocar um pouco a questão, né, da dimensão cognitiva do negacionismo, que muitos acreditam que é um déficit de conhecimento histórico. Me lembro muitas vezes certas pessoas, com a melhor das intenções, evidentemente, proclamando que mais livros de história evitariam, né, a proliferação dos negacionismos e dos revisionismos mais toscos. Né? Indivíduos que negam sistematicamente o passado teriam, portanto, um déficit de conhecimento histórico. Essa é uma questão problemática porque em países com uma sólida educação histórica, o negacionismo continua avançando. E a nossa hipótese construída nesse texto era de que o negacionismo, muito mais como um fenômeno cognitivo, é um fenômeno político, né, que sustenta, né, a ascensão política de determinados grupos, né, e que tem se revestido, em alguns casos, de políticas públicas muito consistentes, né, penso especialmente no que tem ocorrido na Hungria, que nós não temos uma cobertura tão sólida da imprensa brasileira a respeito do que vem ocorrendo, né, em termos de políticas públicas revisionistas barra negacionistas na Hungria, com reconfiguração, inclusive, do próprio espaço público, né, construção de monumentos, construção de museus, que promove uma releitura, né, do passado húngaro, especialmente o passado ligado à Segunda Guerra, isentando o Estado húngaro, né, da responsabilidade pela deportação de milhares de judeus húngaros para os campos de concentração. Isso tem se materializado em políticas públicas consistentes, levadas a cabo pelo governo Orbán desde 2010. Então, essa dimensão política do negacionismo, e aí por isso que pensamos muito mais em termos de revisionismo e negacionismo ideológicos, de certa forma, é o argumento central do nosso texto. Né? Escaparmos um pouco da crença que temos de que o negacionismo é um problema um problema cognitivo, de déficit de consciência histórica, e pensarmos como uma governamentalidade, um problema eminentemente político, e, desse modo, né, ser negacionista confere uma identidade, um pertencimento a uma certa governamentalidade, a um certo modo de gerir a política. Que passa também ainda, e aí eu acho que o fenômeno é importante, por uma série de incapacidades dos Estados nacionais contemporâneos de oferecerem respostas aos problemas graves, concretos das nossas sociedades, relativas à segurança pública, relativas à desigualdade, e o que gera uma descrença institucional grande, que atinge, evidentemente, a ciência, e aí podemos, em todos os debates que existem a respeito da simplicidade ou não da história, podemos nos colocar, né, como alvos dessa descrença generalizada. Né? A ciência é vista cada vez mais com desconfiança por parcelas significativas da população. Há trabalhos de pesquisa muito interessantes a respeito disso, né, que mostram que, por exemplo, né, um levantamento de 2018, né, realizado pela Inglaterra, contabilizando dados de 140 países, diz que apenas de 52% das pessoas nos países com renda mais alta, né, com PIB elevado, né, entre os quais nós ainda no Brasil nos incluímos, 52% dessas pessoas têm uma confiança apenas mediana na ciência. No caso específico brasileiro, há alguns dados ainda mais preocupantes. Né? Quando perguntado se
a ciência se chocar com a sua convicção religiosa, de que lado você fica? 75% dos brasileiros, segundo esse levantamento britânico, né, responderam que do lado da religião. Então, há uma desconfiança que, no nosso caso, se reveste ainda, né, de uma desconfiança em relação não apenas ao conhecimento produzido, mas pelos agentes, mas também em relação aos agentes do conhecimento. Então, há uma desqualificação dos historiadores, há uma desqualificação dos produtores de conhecimento histórico, que sempre, né, são acusados de ocultar interesses, né, são comunistas, são doutrinadores, etc. Então, há uma desconfiança generalizada a respeito da eficácia da ciência, do conhecimento histórico, que é produzido com extremo labor. Nós não entregamos pesquisas, né, da noite para o dia, nós produzimos, né, os nossos trabalhos a partir de reflexões, de exames de fontes, que são processos demorados. Então, há uma desconfiança em relação à nossa capacidade de responder por questões concretas, né? Então, grupos políticos se beneficiaram, né, destas desconfianças generalizadas e constituíram-se como identidades políticas que se mostram cada vez mais sólidas, né, a partir desta governamentalidade negacionista. Então, o negacionismo não mais como um problema, né, puramente de déficit de conhecimento científico, de conhecimento histórico, no nosso caso específico, mas como um motor de uma máquina que controla o Estado, a política, a partir de uma gestão que produz sistematicamente formas de negação da realidade. O negacionismo se torna cada vez mais sistêmico, e podemos discutir, né, o papel das redes e das mídias sociais nessa difusão desenfreada de teses negacionistas, mas o fato é que o que procuramos chamar a atenção nesse texto, que nos parece um argumento que merece mais investigação, e outros têm feito esse trabalho também, é pensar o negacionismo como um fenômeno para além do simples déficit de conhecimento científico, mas pensá-lo como um fenômeno político, né, que cimenta uma identidade, né, que constitui, por sua vez, uma governamentalidade. O indivíduo que nega sistematicamente a realidade o faz, né, muitas vezes com pleno conhecimento das falácias que ele prolifera, mas se trata de pertencer a uma identidade política. E qualquer forma de desconfiança, o simples fato de questionar-se sobre a veracidade de uma informação falsa, né, recebida, pode ser visto pelo grupo como um sinal de que uma ovelha está se desgarrando do rebanho. Então, de que o indivíduo está deixando, né, de pertencer a essa coletividade. Evidentemente, nós estamos falando de identidades que se pretendem solidamente construídas. Então, para encaminhar uma conclusão, né, a pergunta, evidentemente, é o que fazer, portanto, né? O fato de eu ter dito que não se trata, evidentemente, de um déficit de conhecimento histórico e de que tão pouco, né, o avanço da historiografia por si só foi capaz de barrar, né, o crescimento dos negacionistas, isso não significa, evidentemente, que nós não tenhamos qualquer papel nisso, né? Continuaremos respondendo os negacionistas, né, embora eu seja cada vez mais desconfiado da capacidade de dialogarmos com negacionistas, o que não quer dizer que não dialogaremos sobre o negacionismo, né? Eu estou cada vez mais convencido da máxima lá do próprio Pierre Vidal-Naquet, né, quando dizia que ele não conversava com negacionistas, mas conversava sobre o negacionismo. Isso me parece também algo a ser pensado. Mesmo que seja por uma dimensão ética do nosso ofício, nós devemos continuar respondendo ao negacionismo, ao fenômeno negacionista, a partir daquilo que sabemos fazer de melhor. Produzir conhecimento histórico sólido, produzir conhecimento histórico baseado, né, em nossas reflexões prolongadas, em nossos trabalhos de pesquisa extensos, naquilo que entregamos de melhor para a sociedade. Podemos discutir N formas de comunicar esses resultados, né, para o conjunto da sociedade. Me parece que aí entramos nesse debate sempre importante, né, de ampliação dos canais de divulgação. A universidade tem que, de fato, cada vez
se preocupar mais em relação a isso, mas evidentemente que devemos continuar esse trabalho, ainda que saibamos que a tarefa é inglória. Uma outra via que tem sido cada vez mais pensada por Estados europeus e cujo debate ainda engatinha entre nós, para fechar mesmo a minha fala, é a respeito da constituição de leis antinegacionistas, que não é um tema de consenso entre juristas e historiadores, mas o fato é que em vários países europeus há punição aos negacionistas. Há um argumento também pragmático de que também essas punições não serviram para conter os negacionistas, mas uma lei não serve explicitamente tão somente para produzir punições aos seus violadores, mas também para constituir uma comunidade ética, para constituir também uma comunidade que rejeita, né, determinadas formas, né, de lidar com o passado, que não sempre são simplesmente formas de lidar com o passado. Então, essas leis pensam o negacionismo não como uma leitura, né, do passado, né, que contraria os historiadores, mas como crimes contra a humanidade. Então, é uma dimensão a ser pensada, não é consensual, muitos historiadores são contrários à punição aos negacionistas, isso é as razões para isso nós podemos discutir na nossa conversa, mas o fato é que nas respostas ao negacionismo, né, tanto no Brasil quanto lá fora, né, as discussões têm se norteado a respeito das respostas intelectuais, cognitivas aos negacionistas, a produção de conhecimento histórico, né, e de conhecimento científico sólido, consistente, né, que desmonta as falácias negacionistas, ainda que isso seja muito mais um clamor ético, né, do que propriamente tenhamos eficácia nisso. A eficácia tem se mostrado, de fato, duvidosa, para dizer o mínimo, né, mas isso não é um elemento de desânimo, ao contrário, e também as reflexões têm se encaminhado para a proposição, né, de instrumentos jurídicos de enfrentamento do negacionismo. As leis antinegacionistas. Há leis antinegacionistas na França, há leis antinegacionistas na Bélgica, na Alemanha. Os negacionistas não desapareceram, mas é um debate que tenta pensar não apenas no punitivismo dos negacionistas, mas na constituição de uma comunidade ética, né, de uma comunidade política que não admite, né, que possamos rejeitar, né, que tenha havido extermínios e genocídios em massa. Então, encerro aqui, né, pedindo desculpas pelo prolongamento aí de alguns minutinhos do meu prazo, e vamos continuar a conversa, né, a partir das questões. Mais uma vez, muito obrigado para os meninos do CA, pelo convite, espero que a gente sempre possa estender esse diálogo tão urgente e necessário para os nossos dias. Muito obrigado. Obrigada.